Pessoal, chegamos ao episódio 6 da segunda temporada de Invencível. E, gente, esse final aí já deixou no hypezinho. O episódio 7 e o episódio 8 promete demais. O Levi tá chegando e junto com ele todos os eventos que acompanham a história das HQs que eles devem adaptar aqui nessa história. O que também nos deixa na expectativa do cameo do Homem-Aranha. Será que vão colocar o cameo do Homem-Aranha? Será que não vai? Nem uma teiazinha do Homem-Aranha, será que não pode aparecer? Comentem aqui embaixo o que vocês acham que vai acontecer. Totalmente impossível de acontecer, talvez uma teiazinha do Homem-Aranha ou o Homem-Aranha inteiro ali aparecendo. Eu voto na teia. A teia eu acho que vai aparecer. Agora, falando do episódio 6, foi mais um episódio bem sólido do Invencível. Eu gostei mais do episódio 6 do que do episódio 5, porque eles conseguiram focar muito mais nos personagens. Principalmente na parte do Mark, do Immortal e, novamente, da Debbie, que é uma das personagens mais importantes dessa temporada. Eu acho que também vale elogio o jeito que eles estão adaptando a HQ. E você poderia pensar que isso é um absurdo, porque ao mudar a ordem de certos eventos, ou mesmo mudar algumas coisas, você muda o contexto do que você está adaptando também. E claro, quando você vai mudar a ordem, você vai mudar o contexto. Isso faz parte. Só que eles mudam de tal jeito que sequer parece que eles estão mudando a ordem dos eventos. Tamanho domínio que eles têm do material base na hora de adaptar. E bem, o episódio começa de forma bem chocante, que é o Rex levando o tiro mesmo do chefe da organização dos Cobras do Invencível. E aconteceu exatamente o que eu esperava que fosse acontecer. Eles adaptam realmente a questão do tiro, o Rex sobrevivendo, entrando no modo sobrevivência, o cara mata ali o vilão, mas a parte que aparece o personagem Brit, né, lá dos Capes, isso eles não colocaram. O que é mais um personagem da HQ / Image Comics que eles acabam não colocando no desenho. E, coincidentemente, é mais um personagem que tem uma HQ própria. E bem, isso já tinha acontecido na primeira temporada e acontece de novo, e eu acho que dá pra ter certeza absoluta que esses outros personagens, que são aqueles personagens que aparecem nas histórias de apoio do Invencível, eles não vão aparecer com 90% de chance de acontecer. E eu acho que isso dá pra dizer com certeza que inclui outros personagens da Image Comics, inclusive o Spawn. Porque pra quem não sabe, o Spawn também é da Image Comics e ele aparece numas HQs do Invencível mais pra frente. E se você tava nessa expectativa de ver um cameo do Spawn, sei lá, muito pra frente, esquece, não vai acontecer. E bem, a direção nesse episódio é muito boa, porque ela sabe ditar ritmo. Ela sabe cortar a cena que tá na Terra pra cena que tá no espaço. O Rex leva um tiro, eles cortam, vão mostrar o pessoal no espaço. E aí, pra quem tá assistindo, cara, isso é extremamente chocante, porque quem tá assistindo espera que o Rex vá fazer algum milagre e não levar o tiro. Mas o desenho do Invencível também tem esses momentos um pouco The Boys, que eles fazem pra chocar mesmo, para enganar a audiência, e depois eles subvertem isso dizendo que o personagem tá vivo. E isso tudo é uma brincadeira muito boa de status quo, porque o Invencível tem essa pegada de dizer que é diferente da Marvel e da DC. Porque os nossos heróis morrem. Que nosso mundo é mais real. E beleza, é verdade, em grande parte isso é verdade. Só que eles também brincam muito com o status quo. A Shuriken Ray, a gente pensou que tinha morrido no episódio anterior, e agora ela aparece viva. O Rex não morreu. E a única personagem que morreu aqui nesse episódio é a Duplicate. E com isso, nos resta saber se o desenho do Invencível vai fazer como na HQ também, onde acontece uma certa coisa bem reveladora um pouco mais pra frente. E se de fato isso acontecer, é eles brincando com o status quo. De você pensar que, esses personagens vão morrer, ou eles morreram. E na verdade ele subverte isso e eles estão vivos, né? Porque aqui nessa história, como é só um gibi praticamente, é um desenho, é muito mais fácil de você condensar o que os personagens estão passando. É mais fácil de organizar esse universo. Não tem 500 histórias em paralelo, não tem retcon, é mais fácil de fazer. E por causa disso, é mais fácil de fazer com que os personagens sintam as consequências do que aconteceu antes. O exemplo disso é o Rex. O que ele passou é praticamente um trauma. E agora ele vai tentar superar, e também por causa que ele também se culpa pelo que aconteceu. Ele não levou a missão a sério. E eles quase morreram. E esse é o diferencial. A gente vê as consequências. Mesmo que o desenho frequentemente volte atrás em algumas decisões que ele toma. Porque ele toma algumas decisões mais ousadas para chocar,
pra mostrar no primeiro plano que ele é diferente da Marvel e da DC, só que ao invés de fazer como na Marvel e na DC, que daqui a 2 meses esquece tudo que aconteceu, eles ficam desenvolvendo isso no personagem. E isso vira um trauma pesado pro personagem. E toda essa cena aqui do Rex, meu Deus, os caras gostaram de colocar sangue jorrando, hein? Baixou o Quentin Tarantino da animação ali, hein? Eita, como tem sangue! E bem, no espaço, o grupo do Invencível tá lidando com esses parasitas que é basicamente o Starro. A cena de ação que a gente vai ter aqui não vai ter nada demais. Narrativamente vai acontecer as mesmas coisas que acontecem nas HQs, com o Shape Smith criando de fato essa proteção para Eve. O outro ponto importante é o Imortal confiando no Invencível. Porque ele sabe que o Invencível é mais poderoso do que ele. Mas é aquele negócio, né? Ele não confia porque ele é filho do Nolan. Mas aqui, nessa situação de vida ou morte, ele não tem escolha, ele vai ter que confiar. Tudo isso foi uma construção muito bem feita e eles conseguem derrotar os parasitas. E essa cena de ação eu não acho que seja grande coisa, mas ela acaba sendo muito divertida pelo clima de Invencível nela. Porque tem esse risco iminente de que, pô, a gente não sabe quem que vai morrer. Eles podem morrer. No universo do Invencível, as pessoas podem morrer. Só que, ao mesmo tempo, os personagens, eles ficam brincando como se, de fato, fosse uma aventura de super-herói que a gente vê no nosso dia a dia. Porque essas aventuras, a gente sabe que os personagens não vão morrer. E isso cria esse clima que é bem diferente e é bem típico do Invencível. O Shape Smith ali se transforma na proteção e ele fica fazendo piada. O que lembra muito o Homem-Borracha da DC, sabe? É nesse clima que eu acho que a cena acaba triunfando. E depois disso, ali na fuga, os marcianos querem pegar o Shape Smith, porque, bem, é tudo culpa dele, né? Mas o Mark mostra que ele é companheiro, que ele não vai abandonar ninguém, e eles fogem dali com uma nave com o Shape Smith. E essa parte do desenho eu achei que ficou muito legal, porque eles colocaram essa musiquinha aqui, meio pop rock aqui, aleatória, só pra dar um ritmo, mas ela dá esse clima de aventura que o Invencível tá também se divertindo. Porque pra ele é muito fácil de deter essas naves aqui. Mas o importante é que ele deixa todo mundo vivo, ele não mata nenhum marciano. Ele apenas destrói as naves pro pessoal voltar pra Terra. E isso é importante pro personagem do Mark. O Mark, assim como o Batman, ele não mata. E o desenho, nesse episódio 6, ele tá frisando isso, relembrando a audiência, porque mais pra frente vai acontecer um negócio muito importante envolvendo isso. E pro desenho eu achei que eles mandaram muito bem em relembrar a audiência disso daí, que é uma característica clássica do Mark. E eu não posso deixar de citar o climinha entre o Mark e a Eve. Esse climinha também tá nas HQs, mas aqui entra aquele negócio do contexto. Porque como eles estão mudando a ordem dos acontecimentos, fica muito claro qual que é o objetivo deles com essa cena. E bem, na Terra, a gente continua o desenvolvimento da Deb, com ela cuidando do bebê, o irmão do Mark, e que agora tem um nome revelado, né? É Oliver. Vai ter um aprofundamento melhor também da personagem da Deb, porque o desenho vai explicar melhor por que que ela tá cuidando por livre e espontânea vontade do Oliver. E ela justifica, né, que ela tá fazendo isso por causa do Mark. E que essa é a herança dele, é uma parte da família dele, e ela nunca poderia dizer não a isso também. E isso é exatamente o que eu falei no episódio anterior. Porque parte da Deb é difícil cuidar de um filho que não é dela e que é do ex-marido dela com uma outra mulher. Que no caso é alienígena. Não é fácil para ela, mas ela também tá fazendo por causa do Mark. E também porque ela vai se afeiçoar ao Oliver. E esse diálogo que acontece aqui entre a Deb e o Cecil é justamente para explicar esse ponto. O Cecil vai mandar, tipo, uma babá espiã que no primeiro momento a Deb vai expulsar, mas depois vai vir uma outra babá e essa Deb vai gostar. E essa babá, ela também tá nas HQs. Só que, de novo, eles estão mudando a ordem das coisas. E nas HQs, o Cecil manda uma babá por conta de algumas coisas que ainda não aconteceram na segunda temporada. Então teve essa pequena diferença aqui, mas é basicamente a mesma ideia. Bem, enquanto isso, os heróis que estavam no espaço voltam para a Terra e ficam sabendo do horror que aconteceu da Duplicate ter morrido, do Rex quase ter morrido e da Shrink Ray também. Muito bom a questão do luto do Imortal, que é um personagem que não demonstra muito sentimento, mas aqui a gente vê ele realmente abalado com tudo que aconteceu. Toda essa cena aqui do hospital eu achei muito boa. A gente vê o Invencível, o Imortal e a Eve sentindo as consequências do que aconteceu quando eles saíram da Terra. Isso torna os personagens reais. Eles têm sentimentos e eles também se culpam pelas coisas que acontecem ali. Cabe ao desenho e ao roteiro conseguir passar essa emoção que eles estão sentindo. E eu acho que eles fizeram isso muito bem. Eu vou dar um exemplo aqui da transição, que a gente vê o Mark vendo a Eve triste e ele tira a máscara e com isso tem uma transição pro quarto dele, conversando com a Amber.
Você vê, não tem nenhum diálogo nessa cena. No roteiro que eles fizeram para animar isso daqui, deveria ter só a descrição. Mas é justamente a transição que deixa a cena boa. Porque você vê o Mark no hospital, seguindo no quarto, com a mesma feição. Ele segue em luta, ele segue abalado com o que aconteceu. E vem ali a Amber para ajudar ele. Esse é um dos motivos de eu também achar esse episódio melhor do que o anterior. Eles cuidam melhor dos personagens, o ritmo é mais cuidadoso. Tem muito mais emoção nas coisas que estão acontecendo. E bem, falando de Amber e Mark, as coisas estão muito diferentes das HQs. Porque nas HQs as coisas não estão muito boas ali nesse momento entre o casal. Os dois ainda se gostam muito, eles querem ficar juntos, eles querem que as coisas deem certas. Mas o fato do Mark ser super-herói acaba afetando muito a situação entre eles. E aqui no desenho a gente vê a Amber muito mais compreensiva pelo lado do Mark. Só que embora ela esteja sendo mais compreensiva, ela também está afetada com isso, ela só está escondendo os seus sentimentos. Vai ter aqui essa conversa do Mark com a Amber numa cafeteria, e que já destoa completamente com o que acontece nas HQs. Não é dito assim, ó, realmente que os dois terminaram, mas pelas ações do Rex, realmente fica parecendo que eles terminaram, ou pelo menos eles deram um tempo entre os dois. O que é bem diferente do que acontece nas HQs, tá? E aqui eu vou dar um spoiler das HQs, que é impossível continuar falando isso sem dar o spoiler. Mas é um spoiler das HQs, tá? Não quer dizer que vai acontecer na animação. Assim como no desenho, o Mark vai conversar com o Art lá, que é o cara que faz as roupas de super-heróis, e a conversa é basicamente a mesma coisa, só que na HQ não tem a Amber, aqueles paralelos com a Amber. É só o Mark conversando com o Art. E ele chega à mesma conclusão que no desenho, de que ele ama a Amber e que ele quer continuar dando uma chance para Amber. É só que na HQ, como que isso acontece um pouquinho mais para frente, depois de uma certa luta que já deve acontecer, e ele fica sabendo de um negócio importante envolvendo uma outra personagem, ele fica um pouco abalado com tudo que está acontecendo. Como o desenho mudou a ordem, eles não podem falar sobre isso. Mas essencialmente o diálogo é o mesmo. E a conclusão é a mesma, de que o Mark quer ficar com a Amber. E na HQ ele vai dar uma chance para a Amber, ele dedica um tempo inteiro a ela. Mas a Amber não pode só cuidar do Mark, não pode só querer ficar com o Mark. Ela também tem o tempo dela. E o Mark acaba sendo muito idiota na HQ, porque no primeiro momento que a Amber nega um afeto por questão de tempo, o Mark vai lá e beija a Eve. E olha, aqui no desenho, eu não sei se eles vão querer fazer isso. Eu acho que eles vão tentar dar uma amenizada em todo esse arco aqui. A real é que eu acho que a Amber e o Mark vão terminar, e aí vai ficar um caminho um pouco mais fácil para ele ficar com a Eve. É o que eu acho que vai acontecer, é palpite, tá? E bem, em paralelo a isso, tem toda a questão que o Rick volta para os cômodos da faculdade. E assim, essa parte eu até que não me empolguei tanto, mas eu gostei do Donald. Porque eles meio que juntaram esses dois personagens e talvez eles usem isso para ajudar o arco desses dois personagens. Principalmente o do Donald, né? Porque ele tá muito abalado ainda de descobrir que ele é basicamente o Robocop. E não só isso, porque nesse episódio eles lembram um pouco da existência do Sinclair, do que aconteceu antes lá. E é mais ou menos nesse período da HQ que o Sinclair volta também. Então aqui eu também acho que eles estão plantando a sementinha pra gente lembrar do Sinclair para depois ele voltar mesmo na história. E, pô, são os pequenos detalhes que valem a pena nessa subplot. Porque a gente vê a mão do Donald tremendo, sabe? A gente vê o quanto que isso tá afetando ele. Esse é um personagem muito legal, que eu acho que todo mundo gosta do Invencível, porque esse é um personagem que passou por tanta coisa, sabe? A gente super se identifica com ele, porque ele é o cara trabalhador, que sempre acaba se dando mal por causa da empresa, que faz, né, tudo em cima dele, o coitado continua trabalhando lá. Eu te entendo, Dona, eu te entendo. Eu realmente torço por você e eu quero que você supere esse trauma. E bem, como o Mark vai estar um pouco afetado com esse negócio da Amber, ele vai conversar com o Rex, e a gente vê que o Rex também é um outro personagem que passou por um grande trauma, e as cicatrizes desse negócio dele não ter levado essa missão tão a sério vai com certeza acompanhar ele, porque ele vai com certeza querer ser uma pessoa melhor. Ele cita ali os casos de que ele foi muito idiota com as outras namoradas dele, só que eu também acho que eles vão explorar isso muito mais além. Vai na questão da personalidade dele. Não só porque, no passado eu fui idiota e eu vou ser melhor. Vai ser algo do tipo, vou levar tudo que tem na minha vida a sério para evitar o que aconteceu no passado. É como que eu interpreto nessas ações dele. Porque, pô, o que ele passou foi barra pesada, né? É um negócio que talvez uma outra pessoa fique traumatizada e nunca mais se recupere. Ou muda completamente. Ou cai no abismo, ou se ergue, sabe? Tem N formas de reagir a isso. Mas eu acho que eu prefiro o jeito que ele reage no desenho do que na HQ. Na saída do hospital tem, de novo, todo um climinha ali do Mark com a Eve. E é aqui que no desenho vai ter a conversa do Mark com o Art e em paralelo da Amber com a Eve.
A grande diferença em relação à HQ é que eles fizeram, né, a posição da Amber também. E os dois personagens chegando à mesma conclusão, que eles querem ficar juntos. Eu gostei pra caramba de toda essa cena, eu acho que eles conseguiram construir muito bem. E o grande mérito tem a ver com os diálogos e com a direção de novo. Vejam como esse episódio, assim, não tem grandes cenas de ação, nem nada disso, mas tem uma direção muito competente nesses diálogos aí, e eles conseguem manter as coisas ativas, sabe? De uma forma criativa para expressar os sentimentos dos personagens em alguns momentos, sendo fazendo o paralelo do Mark com a Amber, ou lá no início do episódio, que no meio das cenas de ação eles ficavam cortando de uma forma inteligente. Enfim, esse episódio eu achei bem bom. E bem, também é nessa conversa com o Art que a gente vai ter aquela subplot dos livros do Nolan. Finalmente esses negócios dos livros estão sendo respondidos. Os livros foram escritos pelo Nolan e todos eles falam das aventuras que ele teve antes de chegar na Terra. E como os livros estão cheios de detalhe, também mostram as fraquezas dos Viltrumitas. Ainda bem que o Art guardou esses livros, hein? E toda essa conversa, ela acaba sendo muito importante pro Mark, porque, cara, ele não tem uma figura paterna mais. Ele não pode mais conversar com seu pai. Eu não sei nem se ele quer conversar com seu pai. Mas ele tem o Art e é uma conversa basicamente de um pai. É legal ver a maturidade do Mark para ir conversar com uma outra pessoa, e essa pessoa ajuda ele na sua experiência, mesmo ele não sendo um super-herói. Porque os problemas são basicamente os mesmos. Não é porque, eu sou um super-herói que o problema é diferente. Tipo, o contexto é diferente, mas a solução talvez seja a mesma, sabe? E aqui, pro Mark, foi espetacular esse momento. É até por causa desses momentos, e aqui abre aspas, que o Mark trair a Amber acaba sendo tão chocante, né? E bem, é nesse momento que o Alien vai chegar na Terra, e ele não vai ser bem recebido ali pelo Immortal, mas é aquele negócio, né? O Immortal ainda tá meio abalado por causa da morte da Duplicate. Ah, sim, eu esqueci de falar do funeral da Duplicate. Achei que foi uma cena interessante porque mostrou um pouco o Imortal mostrando os seus sentimentos, que é algo que ele não consegue fazer. Agora, eu só achei curioso que o desenho em nenhum momento comentou sobre a diferença das idades deles, né? Porque é muito, né? É bastante. Mas enfim, o desenho tá dando uma ignoradinha nesse detalhe aí. E bem, o Immortal e o Alien acabam lutando, mas o Mark chega ali, eles impedem, e com isso o Mark vai conversar com o Alien. Toda essa parte do diálogo acontece praticamente a mesma coisa na HQ, inclusive esse negócio do Alien escanear os livros e levar lá para a base dele. A conversa, de uma forma geral, não tem muito o que tirar, a não ser quando eles estão falando do Nolan. E a relação do Mark com o seu pai, né? Porque ele fica falando diversas vezes, né? Não sei nem se o meu pai tá vivo. Isso mostra o quanto que o Mark ainda se importa com o Nolan, mesmo ele não querendo admitir, né? Ele tem medo de admitir que se importa com seu pai por tudo que aconteceu, porque as pessoas podem pensar que ele é um monstro por ainda se importar com ele. Mas é algo que ele não consegue evitar, né? Ele se importa. E aí entra o que o próprio Art falou antes, né? Isso mostra o quanto que ele é humano. E bem, é nesse gancho do Nolan que a gente acaba vendo onde que o Nolan tá. Claro que ele ainda tá vivo. E ele tá numa prisão dos Viltrumitas especial lá. Os Viltrumitas estão tentando levar de novo o Nolan pro seu lado. Só que o desenho já deixou bem claro aqui que o Nolan vai ter algum tipo de arco de redenção. Eu não sei o quanto é esse arco de redenção aí. Porque, de novo, eu tô lendo, mas não tô avançando muito. Eu tô tentando seguir mais ou menos onde que a história tá. É um pouco difícil de fazer isso porque tem as coisas fora de ordem, então eu acabo tomando alguns spoilers que eu não queria. Mas eu não sei o que realmente vai acontecer lá pra frente. O ponto todo da redenção do Nolan, se isso realmente acontecer, é que tem que ser feito com muito cuidado. Porque aí eu me lembro do Steven Universe, que teve uma redenção de uma vilã lá que eles ficaram construindo por 30 temporadas, e os fãs do desenho ficaram reclamando depois que não deveriam ter feito aquela redenção da personagem. E eu tenho um certo medo que as pessoas acabem criticando o desenho do Invencível por tentar fazer uma redenção de um cara que não deveria merecer essa redenção. E eu consigo entender esse argumento. É só que no final, tudo realmente depende de como que você vai fazer essa redenção. O Omni-Man não tem o que fazer, cara. Ele vai continuar aparecendo. Não tem como simplesmente apagar ele, né, da história. Ele é importante pra história, ele precisa continuar aparecendo. E me parece inevitável que eles vão fazer esse arco de redenção. Eu não sei se eu queria. Pelo final da primeira temporada, pelo impacto que deixou em mim, sabe? Quando eu assisti pela primeira vez aquilo, eu pensei, ok, ele nunca mais vai voltar. Fui ingênuo, né? Obviamente. Mas agora que ele voltou, fica claro que eles vão trabalhar para ele, pelo menos, ajudar o Mark de alguma forma. Eu acho que o ponto todo é que se ele sofrer uma redenção, ele ainda seja punido pelos seus crimes, né? Porque ele ainda, cara, ele ainda fez um monte de coisa no passado e o passado não pode ser apagado. Porque não dá pra dar essa passada de pano nele só porque agora tudo bem, Mark, né? Tem que ter calma aí. E bem, ainda vai ter uma penúltima cena envolvendo o astronauta na Terra. E vejam só, ele trouxe pra Terra aquele parasita Starro
e ele volta a ser possuído por um. Aí, ó, estão vendo que eu falei do status quo? A gente pensa que eles vão sair do status quo, mas eles voltam. Qual que é o status quo nesse caso? Ah, o astronauta ser possuído pelo Estado. Então eles vão, eles nos enganam, depois eles voltam, mas os personagens sempre ficam com essa cicatriz. E isso não é uma crítica, isso é uma forma bem inteligente de fazer isso. E por fim, a última cena ali é o Levi pegando um terninho e se preparando para vir para a Terra do Mark. Ele passa por duas terras, que é uma que é tipo que tem dinossauros e a outra que tem uns zumbis. Essas duas é meio que um foreshadowing pro que vai acontecer lá na frente, mas também tem esse negócio dos zumbis. Porque quando saiu essa HQ na época, o pessoal falou que isso era uma referência ao Walking Dead. Porque o criador da HQ do Invencível também é o mesmo que fez a HQ do Walking Dead. E como essa é uma referência só de zumbis caminhando no meio do nada, essa acaba sendo uma referência que eles podem colocar na animação. É diferente do Brit, dos Capes lá, porque me parece uma questão de direito autoral. Mas aqui, como é um zumbi genérico, a referência é a referência por si só, né? Então tá ali, ó, foi uma referência ao Walking Dead. E o episódio termina com o Levi chegando na Terra. E bem, pra quem leu as HQs ali na edição 32, 33, 34, fica na cara o que vai acontecer. Eu acho que eles vão fazer exatamente as mesmas coisas. E aí entra a questão do cameo do Homem-Aranha, porque é aqui aquele negócio que eu falei no início do vídeo. E bem, é aquilo, faltam 2 episódios pra terminar a temporada, esses 2 vão ser chocantes. O 8º, com certeza, vai ser muito chocante. Porque o episódio 7 deve terminar mais ou menos do início da treta. E no episódio 8 é a treta em si, sabe? Que é onde que talvez pode ter o cameo do Homem-Aranha. De novo, não acho que realmente vai acontecer o cameo. Mas a teiazinha, eu acho que vai acontecer, hein? A teia vai acontecer. Chegou a hora de dar a nota para esse episódio. Achei que foi um episódio bem bom, assim, em termos de roteiro, em termos de direção. Eu vou dar nota 7,5. Sinceramente, eu achei superior ao episódio anterior, porque o episódio anterior eu achei que foi bom, mas também teve uns 15 minutos só de cena de ação, sabe? Pra falar pouco dos personagens. E aqui eu achei que foi muito mais equilibrado. E eu gosto do Invencível, claro, pela cena de ação, mas principalmente pelos personagens ali, pelo lore e como que a história vai avançando. E eu achei que esse episódio ele valorizou mais esse ponto do Invencível. E por isso eu acho que ele merece essa nota 7,5. Enfim, gente, essa aqui é só minha opinião. Estou muito empolgado para o episódio 7 e o episódio 8. Comentem aqui o que vocês acharam e o que vocês acham que vai acontecer. E no mais, eu fico por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo analisando o episódio 6 de Invencível. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.